Rendemos a Ti graça, Senhor, nesta manhã. Aleluia, por mais este dia que o Senhor nos concede, Pai, de podermos estar, Senhor, juntas e reunidas num só propósito, amor, e no Teu nome santo, Senhor, nesta manhã, para lermos a Tua palavra. Queremos ao Senhor agradecer a Deus pela noite e pelo dia que o Senhor já nos concede. Senhor, nós queremos, Senhor, pedir, Pai, aleluia, perdão das nossas falhas e fraquezas, Pai. Queremos, Senhor, no Teu nome, que o Senhor venha nos permitir, Senhor, apresentarmos as nossas vidas nesta manhã ao Senhor. Aleluia, Senhor. Apresentar nossos corações ao Senhor. Nesta manhã, há como gratidão e louvor a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos concedido. Aleluia, Senhor, pela palavra, aleluia, do o livro, aleluia, os livros que o Senhor já tem nos concedido a ler. Ah, Senhor, e buscar mais o conhecimento do Teu Espírito Santo para conosco. Senhor, nós queremos a Ti nesta manhã apresentar, aleluia, mais um livro, Senhor, aleluia, que já iremos iniciar. Deus de vitória, Deus de maravilha, livro de Samuel, Senhor. Não diferente dos outros, eu creio que Deus vai operar. Eu creio que o Senhor vai fazer obras e maravilhas. Eu creio que o Senhor vai dar-nos entendimento pelo seu amor, graça e misericórdia. Abre nosso conhecimento, Senhor. Abre nosso entendimento para receber do Senhor. E o que o Pai tem amanhã, nesta manhã para nos entregar, Senhor. E assim eu entrego, Senhor, nesta manhã, cada uma das tuas servas que aqui está, cada uma daquelas que ainda não estão, mas irão entrar, Senhor, que o Senhor tome a primazia, que o Senhor venha operar grande e ricamente, Senhor, em nossas vidas, Pai, para que assim possamos receber de Ti, Senhor. Nos ensina, Senhor, a Sua palavra, Pai. Nos ensina, Senhor, nesta manhã, Senhor, porque nós queremos, Senhor, aprender, aleluia, com Teu Espírito Santo, porque és o nosso professor. Em nome de Jesus, nesta manhã, desde já, eu te agradeço, Pai, e coloco as nossas vidas, Senhor, nas tuas mãos. Venha tirar todo impedimento, tudo que queira impedir, trabalha para impedir, Senhor, seja desfeito, destruído todo o mal, mas que o Senhor venha ser, aleluia, o centro, Pai, desta leitura, para a glória e honra do teu nome, desde já. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, Senhor. Aleluia, Senhor. Amém. Amém, glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Agora nós vamos começar a leitura. Tá, não, deixa eu abrir aqui, glória. Ai, gente, meus filhos mexeram na minha Bíblia. Depois que você é mãe, essas coisas não é só sua mais, né? Era tudo nosso, tudo compartilhado. Glória a Deus. Vamos começar a nossa leitura de Samuel, livro de Samuel, hoje, né? O livro de Samuel é uma bênção, irmãos, é uma bênção. Deus fala com a gente em cada detalhe, que nós possamos abrir o nosso coração para ouvir a orientação da parte de Deus através desse livro de Samuel, em nome de Jesus Cristo, certo? Vou dar início à leitura, amém? Em nome de Jesus, depois eu vou compartilhando ela. O nascimento de Samuel. Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos homens dos montes de Efraim, chamado Eucana. Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Toum, filho do Efraimita, Zufi. Ele tinha duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia da sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porção à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas, mas a Ana dava uma porção dupla,
porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente. Porque o Senhor a tinha deixado estéril, a sua rival a provocava continuamente. Deixa eu colocar meu óculos aqui. Verso 6. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, a sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após anos. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não comes? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor e fez um voto dizendo: O Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva e te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Ana aqui, ela faz um voto, né, ao Senhor. A Bíblia diz que ano após ano ela subia ao templo, mas nunca tinha feito esse propósito, esse voto, né? Mas nesse momento ela decidiu fazer esse voto e ficou registrado para nós, tá? E detalhe, ela fez esse voto quando ela estava com a alma totalmente amargurada e chorando ao Senhor, tá? Verso 12, enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então ele pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgues a tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: Vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: Espero que estejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu e o seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com a sua mulher e o Senhor lembrou-se dela. Oh, Glória, grifa essa parte aí, menino. O Senhor lembrou-se dela. Assim, Ana engravidou e no devido tempo deu à luz a um filho. Ele deu o nome de Samuel, dizendo: Eu o pedi ao Senhor. Glórias a Deus, né? Ana consagra Samuel. Ana consagra Samuel. Quando, no ano seguinte, Eucana subiu com toda a família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor e cumprir o seu voto, Ana não foi e disse a seu marido: Depois
que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. Versículo capítulo. Paz, Capítulo 1 de Samuel, verso 23. Verso 23. Disse Eucana, seu marido: faça o que lhe parecer melhor. Fique aqui então, desmamá-lo, fique aqui então até desmamá-lo, e que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então ela ficou em casa, criou seu filho até que o desmamou. Depois de desmamá-lo, levou o menino, ainda pequeno, à casa do Senhor, em Siló, com um novilho de 3 anos, com um novilho de 3 anos de idade, uma arroba de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eis que sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli. E ela lhe disse: meu senhor, juro por tua vida, que eu sou a mulher que esteve. Verso 26. E ela lhe disse: meu senhor, juro por tua vida, que eu sou a mulher que esteve aqui a teu lado, orando ao Senhor. Era este menino que eu pedi ao Senhor, e o Senhor concedeu-me. Por isso, agora eu o dedico ao Senhor, por toda a sua vida. Será dedicado ao Senhor. E ali adorou ao Senhor. Capítulo 2. A oração de Ana. Então Ana orou assim: meu coração exulta no Senhor. No Senhor a minha força é exaltada. A minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro com a tua libertação. Não há santo, não há ninguém santo como o Senhor. Não há outro além de ti. Não há rocha alguma como o Senhor. Não falem tão orgulhosamente, nem saiam de suas bocas tal arrogância, pois o Senhor é o Deus sábio. É Ele quem julga tanto os bons, é Ele quem julga os atos dos homens. O arco do forte é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham muito, agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos, agora não passam fome. A que era estéril deu à luz 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. O Senhor mata e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e resgata dela. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza. Ele humilha e exalta. Aleluia. Levanta do pó o necessitado, e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentar-se como príncipes e lhes dá lugar de honra, pois os alicerces da terra são do Senhor. Sobre eles estabeleceu o mundo. Ele guardará os pés dos seus santos. Mas os ímpios serão silenciados nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalece, mas aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. Ele troveja do céu, ele trovejará do céu contra eles. O Senhor julgará até aos confins da terra
Ele dará poder ao rei e exaltará a força do seu ungido. Glória a Deus, né? Então Eucana voltou para casa com Ramá, mas o menino começou a servir o Senhor sob a direção de Eli, o sacerdote. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Olha que salmo, que louvor, né? Eu quero grifar aqui, antes da gente dar continuidade, o verso 6, 7, 8, que é um salmo de exaltação, né? E é uma verdade, né? Então, que você possa grifar aí, ele mata a vida da sabedoria, e para ele não há impossibilidades. É o 6, 7 e o 8, irmãos. Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos lá. Verso 12. A maldade dos filhos de Eli. Os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdote para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício de 3 dentes. Peraí, verso 13. Nem cumpriam os deveres de sacerdote para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes, e enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, ou travessa, ou caldeirão, ou caçarola, e o sacerdote pegava para si tudo o que vinha no garfo. Assim fazia com todos os israelitas que iam a Siló. Mas antes mesmo de queimarem a oferta, visto o auxiliar do sacerdote, e diziam, verso 15, mas antes mesmo de queimarem a gordura, vinha o auxiliar do sacerdote e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício, dê um pedaço. E dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício, dê um pedaço dessa carne para o sacerdote assar, ele não aceitará e ele não aceitará de você carne cozida, somente crua. Se o homem lhe dissesse, deixa primeiro a gordura queimar, e então pegue o que quiser, o auxiliar respondia, não entregue a carne agora, senão eu a tomarei a tomar à força. O pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Olha que pecado, né? Eles iam lá com garfo, enquanto o sacrifício estava sendo cozido, sendo feito, não era para mexer, né? Porque não era para eles, o sacrifício era para Deus. Eles iam lá, pegava, queria carne crua para assar, tal. Não estava nem aí com o ritual, né? Com todo o sacrifício que a gente já leu lá em Levíticos atrás. Samuel, contudo, ainda menino, ministrava perante o Senhor, vestindo uma túnica de linho. Todos os anos, a sua mãe fazia uma pequena túnica e levava para ele. Quando subia a Siló com o marido, Eucana, a sua mulher, dizia, Eucana e sua mulher, dizendo, o Senhor dê a você filhos desta mulher no lugar daquele por quem ela pediu e declarou ao Senhor. Então voltaram para casa.
O Senhor foi bondoso com Ana e ela engravidou e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia com cuidado. O menino Samuel crescia na presença do Senhor. Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo o que seus filhos faziam, e todo Israel, e que ele se deitava com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Por isso, lhes perguntou: por que vocês fazem estas coisas? De todo o povo ouço de todo o povo ouço a respeito do mal que vocês fazem. Não, meus filhos, não é bom o que escuto se espalhando entre o povo do Senhor. Se um homem pecar contra o outro, os juízes poderão intervir em seu favor. Se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Grife isso daqui, meninas. Olha isso, né? Grife essa parte, porque às vezes, né, fala assim, tá, entre os homens, mas o que ele trouxe aqui é muito forte. Verso 25, capítulo 2, verso 25. Se o homem pecar contra o outro, os juízes poderão intervir em seu favor. Mas se pecar contra o Senhor, quem poderá? Tem um monte de gente aí pecando. Israel? Então, é importante a gente ficar atento, né? Vamos ler o 25 de novo. Vamos ler o 25. Capítulo 2, verso 25. Se um homem pecar contra o outro homem, os juízos poderão intervir em seu favor. Mas se pecar contra o Senhor, quem poderá por ele? Quem intercederá por ele? Seus filhos, contudo, não deram atenção à repreensão do seu pai, pois o Senhor queria matá-los. O menino Samuel continuava a crescer, sendo cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. Verso 27. Veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe: assim diz o Senhor: acaso não me revelei claramente à família de seu pai quando eles estavam no Egito? Sobre o domínio de Faraó, escolhi seu pai dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, subir ao meu monte, queimar incenso e usar um colete sacerdotal na minha presença. Também dei à família de seu pai todas as ofertas preparadas pelos israelitas, porque verso 29, porque vocês zombam de meu sacrifício e da oferta que determinei para a minha habitação, porque você honra teus filhos. Vamos de novo, verso 29. Porque vocês zombam do meu sacrifício e da oferta que determinei para a minha habitação? Porque você honra seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com os melhores, com as melhores partes de todas as gorduras oferecidas por Israel a meu favor? Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi à sua família e à linhagem de seu pai que ministrariam ao Senhor
que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Olha mais uma fala, gente. Vamos grifar essa parte aqui também, que é muito forte, né? Tem gente que fala assim, não, porque somos todos filhos de Deus. Somos todos filhos de Deus e o Senhor vai ter que nos abençoar, vai ter que nos honrar. Não, Deus não vai ter que nada. Deus honra quem honra Ele. Verso 31. É chegada a hora em que eliminarei a sua força e a força da família de seu pai, e não haverá quem. Verso 31, vamos ler de novo, irmãs. É chegada a hora em que eliminarei a sua força e a força da família de seu pai, e não haverá mais nenhum idoso na sua família. Você verá a aflição da minha e você verá a aflição na minha habitação. Embora Israel prospere, na sua família ninguém alcançará idade avançada. E todo descendente de seu, e todos os descendentes seu, que eu não eliminar do meu altar, será poupado apenas para consumir os altos, para consumir os olhos com lágrimas, e para lhe entristecer o coração. E todos os seus descendentes morrerão no vigor da vida. E o que acontecer a seus dois filhos, Ofne e Finéias, será um sinal para você, pois será um sinal para você. Os dois morrerão no mesmo dia. Olha isso, gente. Deus não deixa ninguém enganado. Meu Deus do céu. Deus não deixa ninguém enganado. Ele avisa sempre antes. Olha aqui. Verso 34. E o que acontecer a seus dois filhos, Ofne e Finéias, será um sinal para você. Os dois morrerão no mesmo dia. Levantei para mim um sacerdote fiel, que agirá de acordo com o meu coração e o meu pensamento. Edificarei firmemente a família dele, e ele ministrará sempre perante o meu ungido. Então, todo o que restar da sua família será todo o que restar da sua família virá e se prostrará perante ele para obter uma moeda de prata e um pedaço de pão, e lhe implorará para ter o que comer. Olha como é sério, meninas. É muito sério. É muito sério. Tem um monte de gente aí com um pé nos altares e achando que Deus não está vendo. Achando que não vai acontecer nada, achando que a justiça de Deus ela nunca vai chegar, mas vai chegar, viu? Ah, quando chegar, todo mundo vai contemplar. Samuel, capítulo 3. Vamos ouvir alguém lendo, por favor. Deixa eu ver. Andréia, pode ler para gente? Posso? Amém. A paz do Senhor. 1 Samuel 3. E o mancebo Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia
que estando ele deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou. O Senhor chamou a Samuel e ele disse: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamastes? Mas ele disse: Não te chamei eu, torna-te a deitar-te. E ele foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamastes? Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu, torna-te a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamastes. Então entendeu Eli que o Senhor o chamava o mancebo. Pelo que Eli disse a Samuel: vai-te deitar-te, e há de ser que se te chamar dirás: Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: Eis aqui vou eu a fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe retinirão as orelhas, ambas as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começá-lo-ei e acabá-lo-ei, porque porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque, fazendo seus filhos execráveis, não os repreendeu. Porquanto jurei de Eli que nunca jamais será expiada a iniquidade da casa de Eli com sacrifício nem com oferta de manjares. Versículo 15. E Samuel ficou deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Porém, temia Samuel relatar esta visão a Eli. Então chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. Ele disse: Eis-me aqui. E ele disse: Que palavra é que te falou? Peço-te que não escubras, assim Deus te faça a outro tanto se me encobrires alguma palavra de todas as palavras que te falou. Então Samuel lhe contou todas as palavras, e nada lhe encobriu. E disse ele: o Senhor faça o que bem parecer aos seus olhos. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou de cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta ao Senhor. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor lhe manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Capítulo 4. E veio a palavra do Senhor a todo Israel, e Israel saiu ao encontro à peleja aos filisteus, e acampou-se junto a Ebenezer, e os filhos se acamparam junto a Afeca. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair contra Israel. E estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha no campo uns 4.000 homens. E tornando o povo ao arraial, disseram os anciões de Israel: Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamo-nos de Siló a arca do concerto do Senhor, e venha no meio de nós para que nos livre da mão dos nossos inimigos. Enviou, pois, o povo a Siló, e trouxeram de lá a arca do concerto do Senhor dos exércitos, que habita entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca do concerto do Senhor. E sucedeu que, vindo a arca do concerto do Senhor ao arraial, todo Israel jubilou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. E os filisteus ouvindo a voz do júbilo, disseram: Que voz de tão grande júbilo é esta no arraial dos hebreus?
Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial, pelo que os filisteus se atemorizaram, porque diziam: Deus veio ao arraial. E diziam mais: ai de nós, que tal nunca mais, jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará da mão deste grandioso Deus? Estes são os deuses que feriram os egípcios com todas as pragas, junto no deserto. Esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que porventura não venhais a servir aos hebreus, como eles serviram a vós. Sede, pois, homens e pelejai. Então pelejaram os filisteus, e Israel foi ferido, e fugiam cada um para a sua tenda. E foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens de pé. Versículo 11. E foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram. Então correu da batalha um homem de Benjamim, e chegou no mesmo dia a Siló, e trazia os vestidos rotos, e a terra sobre a cabeça. E chegando ele, eis que Eli estava sentado numa cadeira, vigiando ao pé do caminho, porquanto o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Entrando, pois ele, aquele homem, ao anunciar isto na cidade, toda a cidade gritou. E Eli, ouvindo a voz do grito, disse: Que voz de alvoroço é essa? Então chegou aquele homem a grande pressa, e veio e anunciou a Eli. E era Eli da idade de 98 anos, e estavam os seus olhos tão escuros que já não podia ver. E disse aquele homem a Eli: Eu sou o que veio da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. Eu disse: Que coisa sucedeu, meu filho? Então respondeu o que trazia as novas, e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, e houve também grande destroço entre o povo. E além disso, também teus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus é tomada. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, da banda da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado a Israel 40 anos. E, estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, e ouvindo estas novas de que a arca de Deus era tomada, de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: Não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. E chamou o menino e acabou, dizendo: Foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada presa, e por causa do seu sogro e de seu marido. E disse: De Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Capítulo 5. Os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e trouxeram de Ebenezer a Asdod, e tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagom, e a puseram junto a Dagom. Levantando-se, porém, de madrugada, os de Asdod, no dia seguinte, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor, e tomaram a Dagom, tornaram pô-lo no seu lugar. E levantando-se de madrugada, no dia seguinte pela manhã, eis que Dagom jazia caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor, e a cabeça de Dagom e ambas as palmas de sua mão cortadas sobre o limiar, sobre o tronco ficou a Dagom. Somente o tronco ficou a Dagom. Pelo que nem os sacerdotes de Dagom, nem nenhum dos que entraram na casa de Dagom pisam o limiar de Dagom em Asdote até o dia de hoje. Porém, a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdod, e assolou-os com feridas, e os feriu com hemorroidas, Asdod e os seus termos. Vendo então os homens de Asdod que assim era, disseram: Não fique conosco a arca de Deus, do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom, nosso Deus. Pelo que enviaram à congregação a si todos os príncipes dos filisteus, e disseram: Que faremos nós da arca de Israel?
E responderam: a arca do Deus de Israel dará volta a Gade. A arca do Deus de Israel dará volta a Gade. Assim rodearam com a arca do Deus de Israel. E sucedeu que, desde que a rodearam com ela, a mão do Senhor veio sobre aquela cidade com muito grande vexação, pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e tinham hemorroidas nas partes secretas. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom. Sucedeu, porém, que, vindo a arca de Deus a Ecrom, os de Ecrom exclamaram, dizendo: transportaram para nós a arca do Deus de Israel para nos matarem, a nós e a nosso povo. E enviaram e congregaram a todos os príncipes dos filisteus e disseram: enviai a arca do Deus de Israel e torne para o seu lugar, para que não mate nem a nós, nem ao nosso povo. Porquanto havia mortal vexação em toda a terra, e a mão de Deus muito se agravava ali. E os homens que não morriam eram tão feridos com hemorroidas que o clamor da cidade subiu ao céu. Capítulo 6. E havendo, pois, estado a arca do Senhor na terra dos filisteus 7 meses, os filisteus chamaram os sacerdotes e os adivinhos, dizendo: que faremos nós da arca do Senhor? Fazei-nos saber o que tornaremos a enviar ao seu lugar. Os quais disseram: se enviardes a arca de Deus de Israel, não a envieis vazia, porém sem falta lhe enviareis uma oferta para expiação da culpa. Então sereis curados, e se vos fará saber, porque a sua mão se tira de sobre vós. Então disseram: qual é a expiação da culpa que lhe havemos de oferecer? E disseram: segundo o número dos príncipes dos filisteus, 5 hemorroidas de ouro, 5 ratos de ouro, porquanto a praga é uma mesma sobre vós e sobre todos os vossos príncipes. Fazei, pois, uma imagem das vossas hemorroidas e as imagens dos vossos ratos que andam destruindo a terra, e dai glória ao Deus de Israel. Porventura aliviará a sua mão de cima de vós, e de cima do vosso Deus, e de cima de vossa terra. Porque, pois, endureceis o vosso coração como os egípcios, e Faraó endureceu o seu coração? Porventura, depois de haverdes tratado tão mal, não os deixaria ir, e eles não se foram? Agora, pois, tomai e fazei um carro novo, e tomai 2 vacas que criem, sobre os quais não tenham subido o jugo, e atai as vacas ao carro, e levai os seus bezerros de vós para elas para casa. Então tomai a arca do Senhor e ponde-a sobre o carro, e metei num cofre ao seu lado as figuras de ouro que lhes haveis de oferecer em expiação da culpa, e assim a enviareis para que se vá. Vede então se subir pelo caminho do seu termo a Bet-Semes, foi ele que nos fez este tão grande mal. E se não, saberemos que não tocou na sua mão e que isto nos sucedeu por acaso. E assim fizeram aqueles homens, e tomaram 2 vacas que criavam, e ataram ao carro os seus bezerros, encerraram em casa, e puseram a arca do Senhor sobre o carro, como também o cofre, com os ratos de ouro e com as imagens das suas hemorroidas. Então as vacas se encaminharam diretamente ao caminho de Bet-Semes, e seguiam o mesmo caminho, andando e berrando, sem se desviarem nem para a direita nem para a esquerda. E os príncipes dos filisteus foram atrás delas até o termo de Bet-Semes. Versículo 13. E andavam os de Bet-Semes fazendo a cega do trigo no vale, e levantando-se os olhos, viram a arca, e vendo-a, se alegraram. E o carro veio ao caminho de Josué, o Bet-Semita, e parou ali. E ali estava uma grande pedra, e fenderam a madeira do carro, e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. E os levitas desceram a arca do Senhor, como também o cofre que estava junto a ela, em que estavam as obras de ouro, e puseram-no sobre aquela grande pedra. E os homens de Bet-Semes ofereceram holocaustos e sacrificaram sacrifícios ao Senhor no mesmo dia. E vendo aquilo, os 5 príncipes dos filisteus voltaram para Ecrom no mesmo dia. Estas, pois, são as hemorroidas de ouro que enviaram os filisteus ao Senhor, em expiação da culpa por Asdod, uma por Gaza, outra por Asquelon, outra por Gate e outra por Ecrom,
como também os ratos de ouro, segundo os números de todas as cidades dos filisteus, pertencentes aos 5 príncipes, desde as cidades fortes até a aldeia de Abel. A grande pedra sobre o qual puseram a arca do Senhor, que ainda está até o dia de hoje no campo de Josué, o Bet-Semita. E feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, porquanto olharam para dentro da arca do Senhor, até ferir o povo por 50.070 homens. Então o povo se entristeceu, porquanto o Senhor fizera tão grande estrago entre o povo. Então disseram os homens de Bet-Semes: quem poderia estar em pé perante o Senhor, este Deus santo? E a quem subirá desde nós? E enviaram, pois, os mensageiros aos habitantes de Kiriate Jearim, dizendo: os filisteus remeteram a arca do Senhor. Descei, pois, e fazei-a subir para vós. Capítulo 7. Então vieram os homens de Kiriate Jearim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriate Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram até 20 anos. E lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Então falou o Senhor a toda a casa de Israel, dizendo: se como todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai de dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os asterotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai-vos, pois, todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispa, e tiraram água, e derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram ali: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa, e os filisteus são vencidos. E ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro de mama e sacrificou o outeiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. Versículo 10. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. E trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus e os aterrou, e de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus, e os feriram até debaixo de Bet-car. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs em Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos, e nunca mais vieram os termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. E as cidades que os filisteus tinham tomado de Israel foram restituídas de Israel desde Ecrom até Gade, e até os seus termos Israel arrebatou da mão dos filisteus, e houve paz entre Israel e entre os amorreus. E Samuel julgou a Israel todos os dias de sua vida, e ia de ano em ano e rodeava a Betel e a Gilgal e a Mispa, e julgava a Israel todos aqueles lugares. Porém, voltava a Ramá, porquanto estava ali a sua casa, e ali julgava a Israel, e edificou um altar ao Senhor. Capítulo 8. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu os seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do seu primogênito Joel, e o nome do seu segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andavam pelos caminhos dele, antes se inclinavam à avareza, e tomavam presentes, e perverteram o juízo. Então todos os anciões da casa se congregaram e vieram a Samuel a Ramá.
E disseram-lhes: Eis que já está velho e os teus filhos não andam perante os teus caminhos. Constituí-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. Versículo 6. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: Dai-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te rejeitam a ti, antes rejeitam a mim. A mim me tem rejeitado, para que eu não reine sobre ele, conforme todas as obras que fez desde o dia em que os tirei do Egito até o dia de hoje. Pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também te fez a ti. Agora, pois, ouve a sua voz, porém protesta solenemente e declara-lhe qual será o costume do rei que houver de reinar sobre ele. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pediam o rei. E disse: Este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os seus filhos e os empregará para os seus carros e para os seus cavaleiros, para que corram adiante dos seus carros, e porá por príncipe de milhares e por cinquentenários, e para que lavrem a sua lavoura, e peguem a sua cega, e façam as suas armas de guerra e os petrechos dos seus carros, e tomará as vossas filhas para fumistas e cozinheiras e padeiras, e tomará o melhor das vossas terras, das vossas vinhas, dos vossos olivais, e vos dará aos seus criados, e as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus eunucos e aos seus criados, também os vossos criados e as vossas criadas, e os vossos melhores mancebos e os vossos jumentos, tomará e os empregará no seu trabalho, dizimará o vosso rebanho, e vos servireis de criados. Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei, que vos houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém, o povo não quis ouvir a voz de Samuel e disseram: Não mais haverá sobre nós um rei, e nós também seremos como todas as outras nações. E o rei nos julgará e sairá de diante de nós e fará as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as falou perante o Senhor, os ouvidos do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: Dá ouvidos à sua voz, constituí-lhes rei. Então Samuel disse-lhes aos filhos de Israel: Vá-se cada qual à sua cidade. Capítulo 9. E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorete, filho de Afias, filho de um homem de Benjamim, varão alentado em força. Este tinha um filho cujo nome era Saul, mancebo e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. E perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Pelo que disse Quis a Saul, seu filho: Toma agora contigo um dos mancebos, levanta-te e vai buscar as jumentas. Passou, pois, pelas montanhas de Efraim, e dali passou a terra de Salisa, porém não as acharam. Depois passaram a terra de Saalim, porém tão pouco estava ali. Também passou a terra de Benjamim, porém tão pouco se acharam. Vindo eles então à terra de Zupe, Saul disse para o seu moço com quem ia: Vem e voltemos, para que porventura meu pai não deixe de inquietar-se pelas jumentas e se aflija por causa de nós. Porém ele lhe disse: Eis que há nesta cidade um homem de Deus e homem honrado. Tudo quanto diz sucede, assim é infalivelmente. Vamos-nos agora lá, porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. Então Saul disse a seu moço: Eis, porém, se lá fomos, que levaremos aquele homem? Porque o pão de nossos alfajores que acabou, e presente nenhum temos que levar ao homem de Deus. Que teremos? E o moço tornou a responder a Saul e disse: Eis aqui ainda se acha à minha mão um quarto de siclo de prata, o qual darei ao homem de Deus para que nos mostre o caminho.
Antigamente, em Israel, indo qualquer consultar a Deus, dizia assim: Vinde e vamos ao vidente, porquanto ao profeta de hoje, antigamente se chamava vidente. Versículo 10. Então disse Saul ao moço: Bem dizes, vem, pois, e vamos. E foram-se à cidade onde estava o homem de Deus. E subindo eles pela subida da cidade, acharam umas moças que saíam a tirar água, e disseram: Está aqui o vidente? E elas lhes responderam e disseram: Sim, eis aqui o tens diante de ti. Apressa-te, porque hoje veio à cidade, porquanto o povo tem hoje sacrifício do alto. Entrando vós na cidade, logo o achareis. Então que suba, antes que suba ao altar, ao alto para comer, porque o povo não comerá até que ele venha, porque ele é o que abençoa o sacrifício, e depois comem os convidados. Subi, pois agora, que hoje o achareis. Subiram, pois, a cidade, e vindo ele no meio da cidade, eis que Samuel lhe saiu ao encontro para subir ao alto. Porquanto o Senhor revelara aos ouvidos de Samuel, um dia antes de Saul, que Saul viesse, dizendo: Amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porquanto tem olhado para o meu povo, porquanto o clamor chegou a mim. E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: Eis aqui o homem de quem já tinha falado, ele dominará sobre o meu povo. E Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse: Mostra-me, te peço-te, onde estás aqui a casa do vidente? E Samuel respondeu a Saul e disse: Eu sou o vidente, sobe de diante de mim ao alto, e comei hoje comigo. Pela manhã te despedirei, e tudo quanto está no seu coração te declararei. E quanto às jumentas que há 3 dias se te perderam, não ocupes o teu coração com elas, porque já se acharam. E para quem é todo o desejo de Israel, porventura não para ti e para toda a casa de teu pai? Então respondeu Saul e disse: Porventura não sou eu filho de Benjamim, da menor tribo de Israel, e a minha família a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que me falas com semelhantes palavras? Porém Samuel tomou a Saul e ao seu moço e os levou à câmara, e deu-lhes lugar acima de todos os convidados, que eram uns 30 homens. Então disse Samuel ao cozinheiro: Dá cá a porção que te dei, de que te disse: Põe-te na parte contigo. Levantou-se, pois, o cozinheiro, a espádua, como se havia nela, e pôs-se diante de Saul, e disse Samuel: Eis a... Versículo 24. Levantou-se, pois, o cozinheiro a espádua com os que havia nela, e pô-la diante de Saul, e disse Samuel: Eis que isto é o sobejo, põe-no diante de ti e come, porque se guardou para ti para esta ocasião, dizendo: Eu tenho convidado o povo, assim comeu Saul aquele dia com Samuel. Então desceram do alto para a cidade, e falou com Saul sobre o eirado. E se levantaram de madrugada, e sucedeu que, quase ao subir da alva, chamou Samuel a Saul ao eirado, dizendo: Levanta-te, despedir-te-ei. Levantou-se Saul e saíram para fora ambos, ele e Samuel. E descendo eles para a extremidade da cidade, Samuel disse a Saul: Dize ao moço que passe de diante de nós. E passou. Porém, tu espera agora, e te farei ouvir a palavra de Deus. Capítulo 10. Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça, e o beijou e disse: Porventura te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Partindo-te hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim, em Zelza, aos quais te dirão: Acharam-se as jumentas que fostes buscar, e eis que já o teu pai deixou o negócio das jumentas, e anda aflito por causa de vós, dizendo: Que farei eu por meu filho? E quando dali passares mais adiante e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus a Betel, um levando 3 cabritos, e outro 3 bolos de pão, e outros 3 odres de vinho. E te perguntarão como estás,
e te darão 2 pães que tomarás da sua mão. Então virás o outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto, e trazendo de diante de si saltérios, tambores e flautas e harpas, profetizarão. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e mudarás em outro homem. E há de ser que, quando estes sinais te vierem, faz o que achar na tua mão, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás de diante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocaustos e para oferecer ofertas pacíficas, e ali 7 dias esperarás até que eu venha a ti e te declare o que hás de fazer. E sucedeu, pois, que, virando eles as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro, e todos aqueles sinais aconteceram no mesmo dia. Versículo 10. E chegando eles ao outeiro, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro, o Espírito do Senhor se apoderou dele e profetizou no meio deles. E aconteceu que, como todos que antes o conheciam viram que eis que o profeta profetizava, então disse o povo, cada qual ao seu companheiro, que é que sucedeu aos filhos de Quis? Ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Então um homem dali respondeu e disse, pois quem é o pai deles? Pelo que se tornou em provérbio. Está também Saul entre os profetas? E acabando de profetizar, veio ao alto. E disse o tio de Saul, a ele e ao seu moço, aonde fostes? E disse ele, a buscais as jumentas. E vendo que não aparecia, viemos a Samuel. Então disse o tio de Saul, declara-me, peço-te, que é que vos disse Samuel? E disse Saul ao seu tio, declarou-me na verdade que as jumentas se acharam, porém que o negócio do reino que Samuel falara lhe não declarou. Convocou, pois, Samuel o povo ao Senhor em Mispa. E disse os filhos de Israel, assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu fiz subir a Israel do Egito, e livrei-vos da mão dos egípcios, da mão de todos os reinos que vos oprimiam. Mas vós tendes rejeitado hoje a vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos, e tendes dito, põe um rei sobre nós. Porém, agora, pois, pondo-vos perante o Senhor pelas vossas tribos e pelos vossos milhares, fazendo, pois, chegar a Samuel todas as tribos, tomou da tribo de Benjamim. E fazendo chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, tomou-se a família de Matri. E dela tomou Saul, filho de Quis, e o buscaram, porém se não se achou. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem ainda viria ali. E disse o Senhor, eis que escondeu-se entre a bagagem. E correram e tomaram-lhe dali. E pôs-se no meio do povo, e era mais alto do que todo o povo, desde o ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo, vedes já quem o Senhor tem elegido? Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então jubilou todo o povo e disseram, viva o rei. E declarou Samuel ao povo, dizendo, versículo 25, e declarou Samuel ao povo o direito do reino, e escreveu num livro, e pô-lo perante o Senhor. Então enviou Samuel a todo o povo, cada um para a sua casa. E foi também Saul para a sua casa a Gibeá. E foram com ele do exército aqueles cujos corações Deus tocara. Mas os filhos de Belial disseram, é este o que nos há de livrar? E os desprezaram, e não lhes trouxeram presentes, porém eles lhe fez como surdos. Capítulo 11. Deixa só eu comentar uma coisa aqui, Andréia. Olha que coisa, né? O Senhor, ele em todo tempo, ele está guiando e orientando, né? Primeiro, Deus não queria que o povo escolhesse um rei, mas o povo, ele estava vendo as nações vizinhas e falou, não, mas fulano tem rei, ciclano tem rei, eu também quero ter um reino, né?
1 Samuel, capítulo 11, né? Agora vamos ler o capítulo 11 de 1 Samuel, que diz assim: Saul liberta a cidade de Jabes, né? O amonita Naás avançou contra a cidade de Jabes de Gileade e a cercou. E os homens de Jabes lhe disseram: faça um tratado conosco e nos sujeitaremos a você. Contudo, Naás, o amonita, respondeu: Só farei um tratado com vocês sobre a condição de que eu arranque o olho direito de cada um de vocês, e assim humilhe todo o Israel. As autoridades de Jabes lhe disseram: Dê-nos 7 dias para que possamos enviar mensageiros a todo Israel. Se ninguém vier nos socorrer, nós nos renderemos. Quando os mensageiros chegaram a Gibeá, cidade de Saul, e relataram essas coisas ao povo, todos choraram em alta voz. Naquele momento, Saul estava trazendo o gado do campo e perguntou: O que há com o povo? Por que estão chorando? Então lhes contaram o que os homens de Jabes tinham dito. Quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus apoderou-se dele, e ele ficou furioso. Eita glória! Apanhou 2 bois, cortou-os em pedaços, e por meio dos mensageiros enviou os pedaços a todo o Israel, proclamando: Isso é o que acontecerá aos bois de quem não seguir Saul e Samuel. Então todo o temor do Senhor caiu sobre o povo, e eles vieram unânimes. Quando Saul os reuniu em Bezeque, havia 300.000 homens de Israel e 30.000 de Judá. E disseram aos mensageiros de Jabes: Digam aos homens de Jabes de Gileade: amanhã, na hora mais quente do dia, haverá libertação para vocês. Quando relataram isso aos habitantes de Jabes, eles se alegraram. Então o homem de Jabes disseram aos amonitas: Amanhã nós nos renderemos a vocês e poderão fazer conosco o que quiserem. No dia seguinte, Saul dividiu seus soldados em 3 grupos, entraram no acampamento dos amonitas na alta madrugada e os mataram até a hora mais quente do dia. Aqueles que sobreviveram se dispersaram de tal modo que não ficaram 2 juntos. Saul confirmado como rei. Então o povo disse a Samuel: Quem foi que perguntou: Será que Saul vai reinar sobre nós? Traze-nos esses homens e nós os mataremos. Saul, porém, disse: Hoje ninguém será morto, pois neste dia o Senhor trouxe libertação a Israel. Então Samuel disse ao povo: Venham, vamos a Gilgal e reafirmaremos ali o reino. Para todo o povo foi a Gilgal. Assim todo o povo foi a Gilgal e proclamou Saul como rei na presença do Senhor. Ali ofereceram sacrifícios de comunhão ao Senhor, e Saul e todos os israelitas tiveram momentos de grande alegria. Capítulo 12. A palavra de despedida de Samuel. Samuel disse a todo Israel: Atendi tudo o que vocês me pediram e estabeleci um rei para vocês. Agora vocês têm um rei que os governará. Quanto a mim, estou velho e de cabelos brancos, e meus filhos estão aqui com vocês. Tenho vivido diante de vocês desde a minha juventude até agora. Aqui estou. Se tomei um boi ou um jumento ou de alguém, ou se explorei ou oprimi alguém, ou se das mãos de alguém aceitei suborno, fechando os olhos para sua culpa, testemunhem contra mim na presença do Senhor e do seu ungido. Se alguma dessas coisas pratiquei, eu farei restituição. E responderam: Tu não explorastes, nem nos oprimistes. Tu não retiraste coisa alguma das mãos de ninguém. Samuel lhes disse: O Senhor é testemunha diante de vocês, como também o seu ungido é hoje testemunha de que vocês não encontraram culpa alguma em minhas mãos. E disseram: Ele é testemunha. Então Samuel disse ao povo: O Senhor designou Moisés e Arão e tirou os seus antepassados do Egito.
Agora, pois, fiquem aqui, porque vou entrar em julgamento com vocês perante o Senhor, com base nos atos justos realizados pelo Senhor em favor de vocês e dos seus antepassados. Depois que Jacó entrou no Egito, eles clamaram ao Senhor, e ele enviou Moisés e Arão para tirar os seus antepassados do Egito e os estabelecer neste lugar. Seus antepassados, porém, se esqueceram do Senhor, seu Deus. Então ele os vendeu a Sísera e o comandante do exército de Azor, aos filisteus e ao rei de Moabe, que lutaram contra eles. Eles clamaram ao Senhor, dizendo: pecamos, abandonamos o Senhor e prestando culto aos Baalins e aos postes sagrados. Agora, porém, liberta-nos das mãos dos nossos inimigos, e nós prestaremos culto a ti. Então o Senhor enviou Jurubal, Baraque, Jefté e Samuel, e os libertou das mãos dos inimigos que os rodeavam, de modo que vocês viveram em segurança. Quando, porém, vocês viram que Naás, rei dos Amonitas, estava avançando contra vocês, me disseram: não, escolha um rei para nós. Embora o Senhor, o seu Deus, fosse o rei, agora aqui está o rei que vocês escolheram, aquele que vocês pediram. O Senhor deu um rei a vocês. Se vocês temerem, servirem e obedecerem ao Senhor, e não se rebelarem contra suas ordens, e se você e o rei que reinar sobre vocês seguirem o Senhor, o seu Deus, tudo lhes irá bem. Todavia, se vocês desobedecerem ao Senhor e se rebelarem contra os seus mandamentos, sua mão se oporá a vocês, da mesma forma como se opôs aos seus antepassados. Agora preparem-se para ver este grande feito que o Senhor vai realizar diante de vocês. Não estamos na época da colheita de trigo? Pedirei ao Senhor que envie trovões e chuvas, para que vocês reconheçam que fizeram o que o Senhor reprova totalmente quando pediram um rei. Então Samuel clamou ao Senhor, e naquele mesmo dia o Senhor enviou trovões e chuvas, e assim todo o povo tremeu grandemente o Senhor e Samuel. E todo o povo disse a Samuel: ora ao Senhor, o teu Deus, em favor dos seus servos, para que não morramos, pois a todos os nossos pecados, acrescentamos o mal de pedir um rei. Respondeu Samuel: não tenham medo. De fato, vocês fizeram todo esse mal. Contudo, não deixem de seguir ao Senhor, mas sirvam ao Senhor de todo o coração. Não se desviem para seguir ídolos inúteis, que de nada valem, nem podem livrá-los, pois são inúteis. Por causa do seu grande nome, o Senhor não os rejeitará, pois o Senhor teve prazer em torná-los o seu próprio povo. E longe de mim esteja a pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Também lhes ensinarei o caminho que é bom e direito. Somente temam o Senhor e sirvam-no fielmente, de todo o coração, e considerem as grandes coisas que ele tem feito por vocês. Todavia, se insistirem em fazer o mal, vocês e o seu rei serão destruídos. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que Deus abençoe seu dia. Essa foi a leitura de hoje, que você possa meditar e ser completamente cheio da presença do Espírito Santo. Vamos orar? Pai, te agradecemos pela leitura de hoje, que o teu Espírito Santo possa, Senhor, ser conosco na nossa mente, no nosso coração. Que possamos guardar a tua palavra no nosso coração, Senhor, para não pecarmos contra ti. Nos dê discernimento, sabedoria cada vez mais e traga, Senhor, uma renovação ao nosso entendimento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe e até a próxima.